Salve, rapaziada do Subsolo, acompanhando nossas lives aqui. Estamos começando mais uma live. Hoje teremos nosso querido amigo Wendel Pivetta. Vamos esperar a galera chegar aí. O pessoal já está se aproximando, 20 horas em ponto. Vamos ver a galera entrando aí. Muito bem. Thaís Freitas, seja bem-vinda. Esperar a galera chegar aí. Daqui a pouco a gente já começa a bater um papo com o Wendel. Esperar ele chegar também, né? Como é que tá o áudio aí pra vocês, pessoal? Estão conseguindo me ouvir direito? Diana, Bruno, Dionei, grande presença. Ontem aqui também marcando presença. Valeu pelo feedback. Então, só esperando o nosso convidado chegar. Tá por aí, daqui a pouco tá chegando. Acabou de me responder no WhatsApp que vai entrar daqui a pouco. Vamos esperar o homem, então. Enquanto isso, enquanto o Wendel chega, vou dar uns recados aí, fazer os jabás do subsolo, né? Lembrando que amanhã a gente então vai ter a entrevista com o Marcos D'Angelo, do Claustrofobia, e o Wesley da Nervo Chaos na sexta-feira, né? Dia 1º de maio aí. Semana que vem, já antecipo que a gente tem umas bandas bem fodas também aí, que a gente vai fazer entrevista com o pessoal. Um thrash metal nervoso. Fiquem ligados aí na agenda que semana que vem a gente já vai divulgar para vocês aí o que vai rolar. Aline, bem-vindos aí. Cadê o homem? Tá aqui, chegou. Esperar o convite do Wendel aí pra gente iniciar a nossa live então. Tudo certo aí? Beleza? Compartilhar a tela. E aí, meu? Boa noite. Fala! E aí, Wendel, tudo certo? Tranquilo? Beleza, satisfação. Bem-vindo aí. 100%, né, cara? Mais uma vez na atividade. Legal, tamo aí. Deixa eu ver Então, aqui que fica legal. deixa eu- tu tá meio deitado, cara, não sei se tu tá ligado. Vê se tu Vai consegue na deixar em mão pé. mesmo. Vai na Ontem mão. também, ontem a gente tava com um guitarrista aqui, o Jean, lá da Alemanha e tal, e ele também foi tocar lá, pensou, puta merda. Aí tentou virar, não deu, foi em pé mesmo e dali. É isso aí, né, cara? Bah, ontem a entrevista tava muito massa, né, cara? O artista lá da Hoje, Alemanha tem muita qualidade. Tá não, cara, levando o manja. feeling brasileiro lá, né, cara? Bom, mostrando aí que o Brasil não é essa samba não, né? Não é fácil, né, cara? Bah, tá louco. É isso aí, o Wendel, ele tá aqui hoje pra galera aí que não conhece, poucos não conhecem o Wendel, provavelmente, né? Ele vai tratar de assuntos importantes e polêmicos aqui hoje, né? A gente vai falar de coisa polêmica. O Wendel que é o cara do jornalismo, das mídias, né? Então, Wendel, tu faz um monte de coisa, tu é um cara multitarefa, né, cara? Tu é colunista do Subsolo, tu é locutor do Subsolo, tu tem o metal etílico, tu estuda jornalismo, tu é jornalista esportivo. O que mais tu faz da vida, cara? Conta aí É, um pouco pra nós. realmente. Cara, eu faço essas brincadeiras aí, né? Ultimamente eu tenho focado também no design do Photoshop, né, cara? Essas
essas imagens novas aí. E a gente tem brincado um pouco, né, cara? E no jornalismo esportivo, ano passado foi bastante o ponto forte, assim, que eu trabalhei, que eu realmente atuei, que foi com a narração, né? Comentário em jogos de várzea e também numa mostra fotográfica. Eu cobria os eventos do box aí que aconteceu em eventos aqui em Cruz Alta e um evento internacional da América Latina que teve em Uruguaiana, que é uma cidade que ela faz divisa com a Argentina e demais países, né? Uruguai, Chile, os lutadores foram e representaram muito bem nessa competição. E aí, nesses torneios aí, eu acabei fazendo a fotografia, aproveitei, fiz a minha primeira amostra fotográfica, que até então era uma experiência única para mim, e eu tenho meio que um amor assim pela fotografia, né, cara? Eu faço direto no esporte no geral, né? Tanto o boxe quanto o futebol, quanto também ciclismo aí de estrada, né? Enfim, tem sido um meio muito legal, um meio de descobertas aí, né, cara, que eu tenho tido. Fora a música, né? A música, desde 2015 eu já lido com web rádio e venho aí brincando. E é um dos artigos científicos que eu tenho, que eu expus, que é a respeito das web rádios, né, cara? Web rádio aí, quarta geração da comunicação, é um item que eu defendo bastante. Uhum. Tanto que tu tinhas a. é, Tu tinhas, não, tu tens, né, o metal etílico ali, que hoje como é que tá o metal etílico? Ele ainda aborda a rádio ou tu tens outro canal que faz isso? Porque que antigamente tu tinha, até depois vai rolar umas histórias engraçadas do metal etílico, né? Verdade, Eu lembro. verdade. Pá, o metal etílico passou por idas e vindas, né, cara? Tanto que a formação dele foi na rádio, foi numa rádio comunitária lá de Tupanciretã, que é a antiga cidade que eu morava. E aí, lá em Tupanciretã, na FM, tudo começou, né, cara? Brincadeira ali com metal etílico. Eu e um amigo meu tava bolando o nome, né, do programa. Daí nós tava tomando uma cerveja gelada, nós olhamos pra cerveja, putz, metal etílico, né, cara? Pensamos no etílico, pensamos no metal, né, cara? E de lá pra cá, a gente não parou mais com essa brincadeira aí, né? Massa, massa. Falando das fotos que tu falou antes que tu fazia e tal, até eu lendo um comentário aqui, não, desculpa a pronúncia, não sei se é JG, JTG, como é que se pronuncia aqui. Mas ele falou que é só fotão do box. Ah, pode crer, E o JG foi meu colega na faculdade, tá se formando, tá esperando passar o corona, né, para ter o evento. Eu tô só por encher o copo lá na festa dele. daí sim, né? Tem que honrar o nome do metal etílico, né? Tem que honrar, né, cara, dar uma esticada no fígado. Pois é, nessa quarentena aí tá foda, né? O pessoal aí tá meio isolado das paradas. Bah, tá louco. Ó, o Michael mandou uma pergunta aqui, ó. Conta pra gente como é que você entrou no subsolo. Conta aí essa história pra nós. Pô, essa é uma boa pergunta, né, Michael? Isso aí não é pergunta que se faça essas horas, né, cara? Tem que esperar passar meia-noite. Capaz de Esperar o álcool chegar brincadeira. no fígado, né? Tá louco, tô brincando. Bah, o subsolo aí, ah, tô desde 2017, né, cara? E eu não me lembro direito até, mas foi com certeza trocando ideia com o Maicon. Eu conheci já o subsolo já formado, né, já engatinhando, digamos assim, né, porque era o início do subsolo, inclusive. E daí, nessas idas e vindas de rádio, eu estava até digitando já, partindo para a escrita, né, musical dos artistas, e numa dessas eu conheci o Subsolo, conheci o trabalho, procurei o Maicon ali, e no que eu conheci e vi quem era o dono ali do Subsolo, eu acabei então fazendo essa amizade, né, cara? Essa amizade de anos, pô. Subsolo aí, a gente já teve até web rádio, né, cara? E todas as iniciativas, tudo que o Michael fala ali, né, para nós na diretoria, eu sempre estive presente em boa parte aí dos assuntos. E, pá, tem sido prazeroso, assim,
essa amizade aí que a gente tem, né, cara? Que o subsolo persiste é a amizade, né, cara? A gente não ganha nada em troca de financeiramente falando, mas em questão de amizade, em questão de conhecimento, ah, em questão de também conversar com as bandas, entender a cena, é algo muito forte, né, cara? Massa, massa. Quero aproveitar e falar de amizade e mandar um salve pro Underground Extremo, que tá presente na live também, apoiando, tal. Harleyzão dos metal. Certeza, 666 presente aí, né? 666 do capiroto. Ô, Wendel, tu tira essas fotos ali, voltando a falar um pouquinho das fotos, e quem acompanha as tuas matérias ali que faz pro subsolo, né, vê que em algumas capas delas tu unifica, né, essa paixão que tu tem tanto pelo esporte quanto pela música. Como é que rola essa união? Como é que você associa essas duas paixões? Você travou o sinal. Voltou, né, cara? Tá. Antes de mais nada, mandar então um salve aí pro Pelezinho que tá ali, tá na escuta, o Alexandre Barbosa, vulgo Pelezinho, né, cara? Pra ele, também pro Valdomiro aí, parceria lá de Porto Alegre, tá? E, cara, o... essa união acontece, né, cara? E acontece principalmente no meu começo da trajetória, que eu comecei a ver algumas reportagens, né? Eu estava entrando ali no meio da TV, do jornal, e eu vi ali o Rafael Sobes, cara. Ele escuta rock and roll, né? Ele escuta metal, conhece umas bandas do underground, e ele é jogador, né, cara? Pô, ídolo do Inter, né? O cara goleador aí, atacante. E eu comecei a partir de uma reportagem que teve dele, que apresentaram a casa dele. Na época ele estava jogando no Fluminense. Eu vi que dava para misturar a coisa. E aí, ao decorrer do jornalismo, que eu comecei a aprender mais sobre o jornalismo em si, sobre questões como semiótica e outras determinadas cadeiras, eu fui misturando e fui procurando a área científica, né? Pô, como que eu vou incluir o esporte com a música? E aí eu vi que o esporte e a música, eles se incluem juntos, tanto numa questão emocional quanto que influencia cientificamente falando no desempenho dos atletas. Quando os atletas escutam música e eles estão empenhados em sua atividade, eles têm um desempenho maior. E a partir disso eu comecei a trabalhar e atuar e comecei a levar o lado poético da música, né, que é a letra e o ritmo também, mas mais a poesia com o exercício físico. E aí eu comecei a incluir muito o rock com o boxe, né, nesses momentos. Tem muita postagem ali que eu, no caso, o top 5, né, eu te mandava as fotos ali, tu providenciava a arte, né, que era o boxe misturado com o rock and roll. Isso aí é muito legal, cara. Isso aí é o rock and roll, assim como o boxe, eles vêm da periferia, eles vêm do povo, né, cara? É a audiência, é o povo que faz e que dá toda a qualidade, não adianta. Não é gênero ou luta para ricos. Desde a sua origem é da pobreza, assim como o blues lá foi criado do algodão e daí foi avançando para o rock and roll em si e veio essa mistura, né, cara? Misturei ali as minhas fotos do box com a música e deu toda essa mistura, esse encontro cultural, né, cara, que cada vez mais dá pro cara ir trabalhando e estudando, com certeza. Ah, massa. Eu não sou muito envolvido com esporte, eu sou um cara um pouco mais sedentário, assim. Eu costumo jogar bastante, né? Bastante não, mas de vez em quando eu jogo videogame e tudo mais, e no videogame existe essa mesma coisa aí da música ter um estímulo de aumentar tua concentração, aumentar teu desempenho, né? Então a música, ela meio que une essas coisas, né? Ela puxa as pessoas para juntar as outras coisas aí. Com certeza. O, o Alexandre aqui, eu tava na pauta já, mas vou aproveitar o gancho do Alexandre aqui, cadê? Perdi o comentário. Ele falou para você falar um pouco do show de Sepultura ali, como é que foi? Bah, o show de Sepultura é legendário, né, cara? O show de Sepultura foi um momento único que aconteceu deles virem até Santa Rosa, né, cara? Santa Rosa ela é uma cidade que a gente considera grande,
mas não tão grande a ponto da gente esperar uma banda do porte do Sepultura, né, cara? E Uhum. então a gente montou uma van aqui de Cruz Alta, né? Aliás, o pessoal montou, né? Começaram a convidar a galera. Aí eu falei com os organizadores do evento, eles nos deram ingressos para o show, para a gente fazer uma reportagem do Metal Etílico lá. Tanto que o JG tá junto na live e o JG ele me ajudou. Ele foi o repórter e eu fui o cameraman naquele evento. E a gente ficou do lado de fora do show entrevistando o pessoal e a gente entendeu, cara, a magnitude que é o Sepultura, né? Porque tinha pessoal de Santa Catarina, Paraná, tinha pessoal de vários cantos do Brasil para olhar o show. Tinha até gente da Argentina, cara, pessoal de outros países que vieram até Santa Rosa e presenciaram um showzão do Sepultura, cara. O Derek Green ali, o pessoal ali arrebentou em cima do palco. E a gente Presença que os caras aproveitou têm, né? demais, cara. A gente aproveitou demais. Tu vê o nível do que é o Sepultura, tu vê o nível do que é tu ter o vocalista falando 3 línguas, falando um pouco de português, espanhol e inglês, né, cantado, e o cara comunicando com a plateia. Você vê um nível de profissionalismo além na cena musical. Sem falar na presença dos instrumentos, um show completo, trabalharam clássicos, trabalharam as novidades. Cara, uma experiência única que você vê e entende por que o Sepultura tá lá em cima e se mantém. Porque o Sepultura não é só estúdio, não é só disco. O que eles fazem em cima do palco é único, cara. Eles te trazem para dentro do show e tu sai de dentro do show deles, cara, assim, num êxtase que tu não tem, Baseado. não consegue explicar, cara. Eu concordo. Eu tive a oportunidade recentemente, aí, faz uns 3 anos mais ou menos, eles estiveram aqui perto também. Fui no show dos caras, é desumano, assim. É que nem tu falou, como se eu estivesse ouvindo o vinil dos caras, ouvindo o CD dos caras, assim. Peso, né? A presença dos caras no palco, meu, puta. É. E ter a oportunidade de participar isso vendo de um outro prisma, né? Que é, no caso, o jornalismo. Já vou emendar a pergunta que o Michael fez ali, né? Tendo essa oportunidade de tu ver isso não só como público mesmo, mas ter essa análise técnica voltada para o jornalismo acho que é uma coisa assim que agrega também, né? Como fã, como espectador. Ah, com certeza, né, cara? Por causa que a gente já viu vários festivais, né? Eu, no início, antes de entrar na faculdade, olhei, fui muito show independente. O maior show, assim, que eu fui foi o Guns N' Roses, antes da faculdade. Fui no Guns, lá no Pepsi On Stage, e consegui entrar de graça, consegui uma credencial na época pela emissora de rádio. Só paguei o custo da viagem, né, cara? Então, Pô, foi um grande show. E daí quando eu começo no jornalismo e começo a mudar a minha visão, né, com todo o aprendizado, com toda a questão cultural que a gente vai tendo e um pouco do que tu já tem na tua cultura mesmo, do que tu vem de antes, cara, só desenvolve e a mudança de olhar é outra. Tu começa a perceber muitas situações diferentes, muita coisa além do que tu está acostumado a ver. E tu querendo ou não, tu não perde esse olhar, sabe? Isso é muito interessante porque tu fica muito mais crítico e isso nunca sai de ti e aí tu sabe chegar e dizer, pô, isso foi foda. Tá, mas por quê, né? Pra mim, tá? Daí eu jogo lá as características a mais do que muitas pessoas não perceberam. E às vezes rola muita crítica diferente, né? Eu olho a coisa de um jeito e acabo debatendo com algumas pessoas porque elas não assimilam tanto quanto eu. E aí o cara abre uma leque de conversação e o interessante é isso, né? Tu conversar e entender os dois lados da moeda. trocar ideia, né? Acho que é um ponto bem legal para eu puxar aqui a pergunta do Michael, né? Que fala um pouco sobre isso aí também, a questão da análise de músicas e de eventos e tal. Então, assim, ó, o Michael fez basicamente 3 perguntas aqui, né? Vou juntar elas, sintetizar aqui. O quão importante você considera a presença das mídias em eventos? E como que você vê a valorização delas, tanto pelas bandas quanto pela produção dos eventos, os produtores ali, né? E emendando, se você, né, que você é um grande amante de rádio, ele sabendo já da tua resposta, né? Imagino que ele já saiba qual vai ser a tua resposta.
te deixa triste saber que o pessoal hoje em dia não dá tanto valor para rádio como antigamente, né? Que a gente ouvia bastante aí as web rádios e tudo mais. E como que tá a situação da rádio hoje em dia? Né? Então, 4 perguntas ali. Pô, vou tentar elencar aqui e me lembrar delas, né? Mas É, enfim, vai falando, tô com elas aqui, se escapar alguma eu tá. relembro. Não, beleza. Cara, primeiro a questão dos shows, né? Quando nós tivemos aquela situação ali dos shows, eu acho muito interessante porque as coisas começaram a evoluir, né, cara? Por exemplo, teve festivais aí em Santa Catarina que os caras fizeram liberação para a imprensa, né? Um espaço ali para fazerem coletiva, né, e afins. E quando eu olhei aquilo no Heavy Metal Online, eu achei muito interessante, cara. Eu olhei assim, nossa, o troço está evoluindo, porque isso aí não tinha antes. Isso aí, eu em evento underground, cara, nunca vi disso. Isso aí, organizado com aquele momento que o comunicador pode chegar sem medo, chegar lá, seja qual for a tua mídia, e falar com a banda, né, cara? E a A gente gente não tá entende isso. acostumado, né? Cara, a gente não tá nada, né? Porque são muito poucos os jornalistas que fazem uma comunicação no meio musical do rock de graça, né? Que nem a gente vai e a gente vai em troca de credencial, né, cara? Não, tem muita gente que. Muito pouco jornalista que vai nesses shows underground. É muita mídia independente, muito cara que vai com o conhecimento do português da escola e aí vai olhando outras mídias, né, lendo outras revistas e vai aprendendo, vai buscando esse conhecimento. E quando eu vejo aquilo, nossa, cara, evoluiu muito. E tanto que a mídia ela faz muita falta. Quando começou essas mídias independentes marcarem mais presença, foi como se plantasse a semente para chamar mais pessoas para a próxima edição. As pessoas com certeza conheceram o evento e aí nas outras edições, cara, é estatístico e é claro, aumentou o público da edição posterior. Sem falar na valorização, né, cara? Aquela mídia independente que antes te divulgou de uma maneira, ela divulga muito mais da outra, sabendo que ela vai ter o cantinho especial dela ali, que ela vai ser valorizada como ela merece, né, cara? Porque, querendo ou não, você é mídia, você é diferente do público e você vai divulgar de uma maneira diferente, mais específica, aquele festival. Então isso é muito legal, né, cara? Só que Hum. até hoje tem bandas que barram, né, cara, em seus shows. Tem muita banda grande e privada aí que barra jornalista, né, cara? Que dá uma credencial simples e diz, ó, tu vai até ali e deu, entendeu? Uhum. Depois, o que tu fizer, o que vier é lucro pra nós. E os caras fazem assim, né? Infelizmente tem dessas, por causa que muito jornalista aí é um bom fotógrafo, traz resultados além do que a banda pode esperar, como imagens, né? Captação de imagem, e sem falar na resenha, né, meu amigo? Depois, aquela resenha que vai lá pro site, que vai circular, que vai ter o compartilhamento, ali vai começar a dar uma permeada no mapa do artista, né? Se o artista vai seguir lotando ou se o artista vai aumentar, né, o seu público. Perfeito. Porque, na verdade, assim, quem não tava no show, quem não foi no evento, não sabe o que aconteceu, né? Então, fica a critério de quem foi, quem prestou atenção e pegou os detalhes, transmitir para quem seria um futuro público, né? Quem não foi, mas poderia ou poderá ir para um próximo evento, né? Com certeza, E e os organizadores eles têm que ter ciência, né, cara, dessa nossa imprensa, né, cara, porque a imprensa do rock and roll, a imprensa hoje formada pelos grandes sites aí, muitos caras eles não têm a credencial do jornalista, eles não têm o número de registro do jornalista, né, cara, eles são raiz, velho, eles têm o blog deles, eles têm o número de visualização ali. Porém, os caras não têm o certificado, né? E o certificado, às vezes, o organizador tem que saber filtrar isso aí. Entender quem que pode entrar e quem que não pode entrar, né, cara? Por causa que, às vezes, tem imprensa que entra ali e os caras não fazem nada, né? São só fã da banda, aí vira aquele negócio chato, né? Ficam em cima do artista ali, não deixa conversar com as outras mídias e só quer autógrafo, só quer tirar selfie. exato, é aquilo que falou antes ali, né?
vai num evento, tu ganha credencial, e às vezes os caras meio que entram nisso só para ganhar credencial mesmo, sem fazer um trabalho efetivo dentro do evento em si. Sim, isso É aí é muito complicado. complicado. Falei que ia ter polêmica hoje. Falando nisso, então ali ó, das duas perguntas que faltaram do Maicon, como é que o que se te deixa triste é o fato de hoje as web radios não serem tão ouvidas quanto antigamente e como que tá para você a situação da rádio hoje em dia? Bom, as web radios, quando elas estouraram realmente, né, a grande novidade das web rádios, elas meio que se voltaram contra as emissoras FM, porque as emissoras FM na época não sabiam e não quiseram estudar, né, achando meio que um preconceito ali, né? Muita rádio de onda FM pensava, pá, eu não vou botar um sinal streaming lá que vai me derrubar, entendeu? Eu vou perder quem está sintonizado na minha FM aqui para estarem conectando online. Outro negócio também que prejudicou era o sinal da nossa internet, né? O sinal da internet brasileira nunca foi bom. Isso aí acaba complicando. E aí a derrubada maior, com certeza, foi esses lances de streaming se tratando de Spotify. Spotify, Deezer, esses aplicativos aí que você tem a sua playlist meio que automática e que funcionam com uma 4G, né, básica ali, eles vão e rodam tranquilamente, né, cara? Mas as web rádios, elas ficaram nesse meio termo. Elas entraram e aí entra um problema que muita rádio ela é comandada por pessoas que não entendem da tecnologia. Muitas rádios, principalmente aqui no Brasil, são pessoas que comandam, elas são antigas, elas não têm o entendimento da tecnologia. E aí essa galera se adaptar à web, ficou que só os jovens faziam web rádio. Era muita gurizada fazendo, cara. É impressionante assim nós pesquisarmos e adentrarmos a faixa etária de quem cria web rádio, porque era muito pessoal jovem, sabe? Pessoal que está iniciando no jornalismo, ou nem jornalismo tem aquele dom da comunicação mesmo, e vai montando a sua web, né, cara? E dali a pouco começa as pessoas de mais idade, né, elas começam a entrar nesse meio, porém já começam ali meio arressabiadas, sem saber lidar com a tecnologia. E isso aí acaba criando um elo. Porém, as web rádios elas sobrevivem, cada vez mais elas têm avanço da sua tecnologia para você fazer acontecer a web, né? Pois as próprias ferramentas ali de pessoal que vende o serviço têm avançado em muito isso aí, tem facilitado em muito a adaptação. E o pessoal começou a entender, né, que hoje não basta você ser só FM, você tem que estar também plugado no telefone ao mesmo tempo, né, cara? Isso aí acabou da necessidade da segunda pergunta do Maicon, né? O Maicon perguntou, bah, o que que eu acho dessa queda das rádios, né, de onda FM. Cara, realmente é isso, Maicon, é você ver que as ondas FM elas chegaram atrasadas e chegaram atrasadas nessa adaptação. E elas precisavam chegar junto e dar todo o suporte possível para não perder público para o que hoje a gente conhece, que é o Spotify, que é o Deezer, né, cara? Que as pessoas acabaram aos poucos pagando esses R$ 20 por mês, que é para não ter aquela publicidade, né, do carinha lá falando no meio, enfim. E aos poucos as pessoas foram perdendo essa cultura. A nossa geração mesmo nova, ela não é muito do rádio, ela não é muito sintonizada, depende muito da região. Aqui no interior do Rio Grande do Sul ainda tem o pessoal que nasce com um FM do lado, porém o telefone e a tecnologia ele traz muito facilidade para nessa situação de você instalar o aplicativo diferente e aí você fazer a sua seleção musical do jeito que você quer, né? Então entra também a questão fora de estudo, a lei musical, né, meus amigos? Porque hoje para você não escutar a música repetida ou você escutar a música repetida a hora que você quer, você tem hoje mais opções, né, cara? Não é mais que Esses não é mais, desculpa atrapalhar, mas não é mais que nem antigamente que tu tinha aquele programa que era o teu xodó porque tocava a música que tu queria, né? Hoje já é mais diferente, né? Hoje você é, vai e seleciona, né, cara?
né? De vez em quando tu ia lá e tu pegava uma fita cassete, gravava a música que tu gostava, sabia que ia tocar naquele horário, gravava com a voz do locutor, porque ele falava no meio da música, então tinha uns negócios assim, né? Sim, Hoje, sim. claro, evoluiu bastante e tal, e os aplicativos eles dão essa facilidade, né, de você escolher, quem tu falou, ou não repetir, ou repetir muito, né? Então, eles acabam suprimindo isso, as pessoas em si, elas primam pela facilidade, né? Então, são poucos os que preferem algo que é, sei lá, às vezes, não vou dizer que seja mais trabalhoso, mas que não é tão, que é diferente do que seria um Spotify hoje. Tu dá um play ali e esquece, né? Fugiu Com disso, o certeza. pessoal já meio que foge também, né? Com certeza, se foi aquele tempo que o rádio era o amigo, né? Que tinha aqueles programas da meia-noite, meio sofá, né? Eu escutei alguns Hum, programas assim que era massa, cara, que o pessoal ligava e pedia música e entrava a madrugada adentro conversando com o locutor. O locutor era um showman sem você ver, né, cara? Então ele atendia o telefone, rodava a música. Teve um cara que era muito fera nisso, que era o programa do Pijama Show do Mister P. O cara Mr. era, P. bem, cara fenomenal no FM. O cara ele tinha um jeito de atrair o público, e daí fazia trote, enfim, era uma brincadeira total. E a galera ia até de madrugada escutando o cara. Ele tocava de tudo, tocava pop, rock, reggae. O cara é um conhecedor vasto, né? Ali o Andrei até Uhum. comentou, né? O Mister P. Cara, o Sim, Pijama Show é um programaço. Pra quem é fã de Onda pijama show, né? FM, meu, pá, clássico demais, né, cara? Clássico demais, bordão. Pijama show na Atlântida com Everton Cunha, or sempre the best, Mr. P de pijama. E, Exatamente. e detalhe que, tipo assim, tu falou, lá, o cara brincava e tudo mais, mas não é aquele cara pastelão, né, que fazia palhaçada e tal. O cara é um cara culto, né, um cara que sabia entreter com conhecimento, com inteligência, né, não simplesmente falar Sim, besteira pra galera. e ele deixou um legado, né, cara, que é a contracultura, né? Nós estamos falando também da contracultura aí, porque tinha muito programa que fazia o básico, né, cara, que fazia o tradicional e ele fazia algo totalmente diferente e na contracultura dele, soltando opinião, soltando ideia, ele trouxe ali muita situação legal, muita situação bacana que fazia a audiência dele ir pra cima, né, cara? Não, perfeito. Tiveram alguns, mas ele realmente foi não sei se eu diria precursor, mas um ícone, assim, né, um cara que fez uma Ele tem. história concreta. Mudando um pouco aqui, falando um pouquinho de polêmica agora, é, como é que é a sensação de um comunicador ao produzir material para a banda e a banda não divulgar o próprio material que foi produzido para ela? Bah, cara, isso aí é um embaço, né? A gente tem aquele slogan no subsolo, né? O seu compartilhamento é o nosso O pagamento, nosso né, cara? pagamento. E quando a banda ela não retribui esse carinho que a gente teve, cara, muita gente aí se emburra, né, velho? Eu, pelo menos, arquivo a banda, né, cara? Se eu tenho um contato ali com a banda, eu cheguei, a banda conversou comigo, me respondeu, a gente tá numa conversação, ok? Eu fui lá, entrevistei, fiz com o máximo de empenho, né? A banda até respondeu do livre-arbítrio dela, e aí você solta na rede e ela deixa só na tua, né, cara? Quer que tu trabalhe de graça, né? Ah, isso é muito complicado. Até porque a banda ela não tá pagando uma assessoria de comunicação, né, cara, para fazer isso por ela. Ela tá de graça ali colhendo frutos nossos, né, cara? E nós temos que ter um entendimento hoje que o público ele não é fã só de uma banda. O público é fã de várias bandas, vários estilos. Tu quer gostar de outras bandas, tu gosta. E vai fazer a tua playlist e vai incluir outras bandas. Não existe playlist de uma banda só. Isso aí é inexistente. E tem muita banda que pensa pequeno, né, cara? Pensa assim, daí depois não sabe por que não circula mais nos nossos meios de comunicação, né? Quer vir pedir esmola. Quando tá difícil, quando não tem ninguém publicando ela, ela vem correr atrás de nós.
E assim a coisa funciona, né, cara? E a gente tá ligado, a gente vai anotando no caderninho, com certeza. Tem um Death Note ali das bandas que não compartilham. É, o cara vai selecionando as pratas da casa, né? Como tem banda, É. por exemplo, que faz o bom exemplo, que gosta, às vezes a banda acha que não tá legal, chega e pede pro cara editar, nós editamos tranquilo, assim como tem banda que chega a patrocinar a postagem, né? Eu já vi banda aí Uhum. que patrocinou o nosso post, gostou demais e deu aquela patrocinada, as nossas visualizações subiram, inclusive, isso é muito legal. Não, cara, tem que ser parceiro e é uma via de mão dupla, né? Eu posso dar exemplo dos dois lados, né? Eu tenho banda e eu trabalho no subsolo. Então, assim, eu como banda, né? Eu citando aqui, eu não sei se está presente o Guigo do Ursanga Rock e tal, putz, um baita trabalho que o cara faz também. Ele já divulgou material nosso, né? De uma das minhas bandas. E, porra, cara, quando qualquer canal que produz um material pra gente, a gente vai lá, compartilha com o perfil da banda, compartilha com o perfil pessoal, manda pra galera e vai, né? E o outro lado, coisa ruim a gente não cita nomes, né? Mas uma banda legal aí que, porra, já até perguntaram mesmo, mas os caras trabalham aí, não sei o quê, qual que é? Que é a Final Disaster lá de São Paulo, uma puta banda também, meu, sonzeira dos caras. Eu, um gosto particular, eu aprecio bastante o som deles, mas o Kito e o pessoal ali, eles sempre estão compartilhando o material do subsolo, comentando, interagindo, e principalmente não só quando é coisa da Final Disaster, quando tem outras matérias que a gente compartilha ali, o pessoal da Final Disaster está ali sempre compartilhando, interagindo. Então, isso é a união, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de responsabilidade, né, para fazer o negócio girar. Com certeza, é que nem tu disse, via de mão dupla, né, cara? E hoje as bandas elas chegam muitas vezes e reclamam que não tem meio de imprensa para publicar, enfim. Tem algumas imprensas realmente que desistiram, né, que pararam, mas muito em função disso. As bandas não apoiam nós. Nós cansamos de apoiar as bandas, né? Porque a gente sai de uma escala, né? A gente tá naquela escala inicial de fã e começa a virar meio de imprensa, né, cara? E chega uma hora que tu cansa, né? Tu começa a ver o outro lado da moeda, tu começa a partir mais como imprensa mesmo, tu quer crescer, tu quer mais visualizações, tu quer buscar outros meios de trabalho, daqui a pouco você quer avançar conquistando patrocinadores, inclusive, e você precisa desse apoio todo, porque muitas vezes o pessoal não entende o conteúdo, só dá um like, não compartilha, né? Depende muito do conteúdo que você trabalha e para você aprender, para você ter esse entendimento, tem que ter um apoio inicial, que o principal ali é a banda compartilhar ela, mostrar, ó, nós estamos orgulhosos dessa matéria e com certeza o fã que vier, que lê e compartilhar também, vai estar representando nós legal. Bem por aí. E falando nisso, né, nesse orgulho e tal, qual que foram faz um dueto ali. Qual que foi a melhor e a pior coisa que tu fez, assim? Tipo, que tu fez assim, sentiu, meu, que trabalho massa. E outra, meu, que merda que deu. Tem umas histórias assim aí? Bah, deixa eu pensar, cara. Bom, cara, para mim o trabalho top é as edições do programa, cara. Para mim as edições do programa são sensacionais porque eu trabalho elas a semana inteira. Aparece uma música, eu compartilho, aparece outra música que eu não sei qual é, que eu não posso compartilhar, eu anoto. Eu vou montando o setlist ao decorrer da semana. Isso aí eu aprendi e da maneira mais dura possível, porque o meu HD ele já deu pau algumas vezes, já perdi todo o meu cast musical, então eu fui aprendendo, ó, vou parar e vou fazer o de grão em grão como eu sempre fiz. Tinha um momento que eu tava com um HD lotado de música, com muita música rara que hoje só tem em CD, que eu tenho em CD na minha casa e acabei perdendo do HD. E não posso mais, às vezes eu tenho aquele gosto de fazer um programa, digamos, cult, com aquelas bandas mais desconhecidas, e acaba que eu não consigo, sabe? Porque eu vejo que elas estão lá no CD na minha casa, né? Então eu aprendi, ó, de semana em semana eu vou pesquisando, vou fazendo grão em grão
Para mim, os programas não têm. Para mim é sensacional, série ouro. E recentemente eu tive a minha primeira experiência soltando uma opinião no site do Metal Etílico, aí questão digitada que eu senti orgulho também, que foi a questão das gurias da Nervosa ali. Eu soltei a minha opinião a respeito do machismo no metal, enfim. Muita galera caiu em cima criticando, enfim, mas eu soltei a opinião do metal etílico em si, representando mesmo, e para mim foi também outro sentimento assim que ficou muito legal. E aí do lado ruim, cara, do lado ruim, deixa eu pensar. Né? Do Que bom que lado tem que ruim, pensar em. do lado ruim eu acho que talvez no início, cara, talvez no início do percurso, quando eu não tinha tanta habilidade no português, estava aprendendo ainda a digitar. Ali para mim foi um momento duro, foi um momento que eu escrevia e quando eu ia revisar não dava mais, estava publicado. Teve momentos que eu escrevi para um jornal lá da Tupã, às vezes no jornal apareciam alguns erros de português, eu nem tinha iniciado ainda os meus estudos no jornalismo, então para mim assim foi uma fase de dor, porém foi aquela fase que eu comecei a olhar e comecei a aprender, comecei a ter um método melhor para não acontecer esses erros tanto quanto acontecia antes. E também já aconteceu na rádio de eu entrevistar bandas que eu não tinha formado nenhuma pergunta e aí ficava aquele climão de silêncio e tal, sabe? E isso no início dos programas. Às vezes acontecia de eu entrevistar a banda pelo Skype, a banda também não tinha muita história, e para mim isso foi muito complicado porque eu não tinha muita experiência. A banda estava de recém se formando, ficava aquela Nossa. complicação total, aquela vergonha ao vivo. E um abraço aí pro Valdomiro, né, cara? O Valdomiro aí, o Miro, sempre na escuta aí, né? Miro lá de Porto Alegre, tem que ver o melhor taxista lá de Porto Alegre. Porra, vamos saber. Quando for pra lá, já sei quem contratar então. Com certeza. Não, muito massa. Pô, o que mais que eu tenho aqui? O pessoal não tá fazendo pergunta? Tô fazendo todas as perguntas aqui. Vamos lá, acabou minhas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. Pô, eu tenho o Denilson aqui, eu vou mandar um abraço então pra galera que eu conheço aqui, né, meu? Deixa eu dar uma Isso, faz olhada um aqui. jabá, hein? Tem o Faz um jabá Ramires. enquanto. O Ramires é corredor daqui, o cara parceria lá da época do jornalismo também. O Ramires ele se formou antes de mim e eu tenho uma experiência muito legal com o Denilson, que o Denilson era um cara que eu trocava muita ideia no curso, aproveitei bastante, que ele é um cara que também entende de muito lance aí. E nós conhecemos junto a Kátia. A Kátia, ela tem um programa de rádio na falecida Ipanema. E a Kátia, ela tinha a Ipanema FM lá em Porto Alegre, é uma rádio falecida que tocava só rock, né, cara? Ela, inclusive, tinha artistas de Porto Alegre que tinham programas na Ipanema. Ipanema era um marco de emissora. E a gente acabou conhecendo numa dessas, de um sarau que teve lá do jornalismo, a locutora. E a mulher era uma referência, cara. E ela fazia programa de noite ainda, pegava uns ouvintes assim enlouquecidos, muitos que amavam ela, diziam amar ela, enfim, a mulher é cheia de história, não Ah, tem o que falar. bah. Cria aquele crush, não tem? Pelo, pelo comunicador, Exatamente. no caso pela comunicadora. Acontece, acontece. Acontece, É. acontece também. Uma vez eu saí fora da emissora lá a Katia Summon Ao, ali, ó, trouxe o sobrenome hum, junto. A Summon, bem, fera, né, cara? Teve um também na rádio comunitária. Eu tava fazendo o programa e terminou, acabou o programa ali, eu tava indo embora. E aí, quando eu vejo, tinha um rapaz ali parado, né? Com uma camisa do Iron, com um casaco e uma touca. Eu, pá, esse marginal aqui vai tentar alguma coisa, né? E o cara veio pra mim, veio em minha direção. E daí o cara, pá, do que ele veio na minha direção, ele disse: pô, tu que é o Wendel? E eu olhei: pô, sou eu, cara. Ele, pá, tu que faz o metal etílico e tal, pá, vim te conhecer. Eu, pá, né, cara, dei aquela aliviada e conversei com o cara. não vai me Deu, assaltar?
Puxa vida, dei a maior sorte naquele dia porque tava muito estranho. Era uma noite de sábado gelada. O programa era sábado de noite. Eu tive essa experiência aí, né, cara? Me... Mas foi muito legal, cara. O cara tava escutando o Pô, programa no fone de ouvido, cara, no telefone. Ele tava dando um rolê porra. ali e viu onde era o estúdio e me esperou, cara. Ah, Ó, aquele dia foi pô, que tenso, assim. massa. É, tenso no começo, mas, pô, que massa, né? Satisfação depois, né? Porra, cara ali, tu conheceu alguém que tava curtindo teu trabalho, né? Com certeza. Mas o Michael, falando nisso, fez uma pergunta aqui. Eu vou emendar uma também aqui na pergunta do Michael. Ele falou assim: planos futuros para metal etílico? Aí eu vou emendar perguntando se como é que mudou, se mudou agora durante essa pandemia aí a audiência, se aumentou, diminuiu, como é que foi? Cara, Bom, sobre a audiência, aumentou, né? Isso aí aumentou para todos e perante também as notícias, né? O metal etílico ele acompanha as notícias das bandas independentes, né? Então, teve a saída do pessoal da Nervosa, teve alguns quadros do metal etílico que eu voltei a fazer que repercutiram bastante a audiência. Então, o pessoal vai lá, dá o play no Mixcloud, que o podcast sempre fica à disposição, então aumentou bastante. Fora o meu design gráfico, na questão do Photoshop, eu comecei a fazer cartazes mais interessantes para atrair o público, isso aí refletiu bastante também. E fora as parcerias, né, cara? Parceria com páginas do Facebook que a gente tem para compartilhar. A Mutante Radio, ela sempre está numa crescente, ela sempre está atraindo mais pessoas para a audiência. Isso é muito Uhum. legal. Todos os programas em si da Mutante, eles só crescem. Então, isso é excepcional. E aí eu partindo para o futuro do metal etílico, o metal etílico, cara, ele dentro do possível que eu posso fazer, a única garantia que eu dou é que o programa nunca vai encerrar. Faça chuva, faça Ó, sol, eu tenho meu microfone. Para mim, o metal etílico é uma terapia. Eu sempre monto minha playlist, seja quem ouvir ou não ouvir, por mim tanto faz, porque o programa vai seguir do jeito que ele tá. O metal etílico ele nunca vai mudar, sempre vai ter essa linha de emissora, né, cara? Agora, quanto ao site, notícias, enfim, eu não cuido muito, né? Eu não cuido muito da situação, até porque eu estou sozinho. O Metal Etílico ele já teve equipe e já desfiz a equipe um pouco também. Então, são situações assim que a gente vai aprendendo, né, cara? E a tendência é o Metal Etílico daqui a pouco ter uma live, daqui a pouco fazer aproveitar essa época do Covid e convidar algumas bandas parceiras, pois são muitos amigos da cena da música, muita gente que está a fim de tocar, se apresentar e com certeza daqui a pouco vai aparecer alguns convidados, alguma agenda legal aí e alternativa do metal etílico, porque no metal etílico eu aproveito para testar e aproveito para fazer alguns lances dentro da cena do rock contra, né? Contra a cultura, bem dizer. Nós já somos hum, contra a cultura e eu procuro fazer muito lance su- inverso, que é para testar ainda subversivo. mais. Mas o bom de ser o CEO do Metal Etílico é que tu pode fazer o que tu quiser, né? Ah, agora eu quero fazer isso, beleza? Vamos fazer. Exatamente, eu sou o cara que carrega o piano do metal etílico, né, cara? E para mim é Hum. um prazer e sempre monto as playlists ali, que nem eu disse. Eu levo a semana inteira para montar uma playlist para realmente tocar o fino dentro daquela uma hora. E só, cara. Se sobrar música, às vezes sobra música e nem no outro programa eu coloco porque já perde a motivação. Eu monto todo um clima, todo um lance na playlist ali e é o que faz ser um programa hoje diferenciado e que já teve épocas aí que foi um programa premiado lá no Mixcloud. Massa, porra. Aí as músicas entram, elas têm uma vibe, assim, né? Tipo, tu tenta associar essas músicas de alguma forma? Tipo, elas têm elas são associadas por algum motivo que tu acha que elas se encaixam, alguma coisa nesse estilo, assim, ou qual é Eu, a critério? cara, eu toco normalmente desde o heavy metal, pop, rock, reggae. Ultimamente eu tenho tocado muito reggae, muito ska. Então eu vou muito do groove da música.
Eu sinto a música ali no momento e no momento que ela tá dissolvendo no meu ouvido, eu dou tem música que eu chego e dou uma parada, porra, eu tenho que rodar esse som. Eu tenho que mostrar para mais pessoas esse som. E daí vem a O mundo necessidade do precisa ver isso. programa, né? Exatamente. Então ele vai muito disso. Às vezes, por exemplo, esses dias eu fiz um programa que eu olhei aquele filme O Jogador Número Um. E o jogador número um, eu tava olhando ele com a Aline, que inclusive tá na live, a minha namorada, mandar um beijão pra ela. E, cara, nós tava olhando o jogador número um filme do Steven Spielberg. Foi uma grata surpresa, porque é um filme muito bom, uma aventura muito legal. E a playlist repleta de clássicos, né, cara? E aí na playlist ela me fez reviver, por exemplo, a música Jump, do Van Halen, que é um clássico. Ah, eu ouvi aquela música e me desliguei um pouco do filme e escutei o som, curti o som. E na hora eu pensei, bah, vou ter que pesquisar a playlist desse filme para botar no metal etílico. E botei. Tem nessa última edição de 120, a número 120, tem 3 faixas ali que eu tirei do filme, cara. Então tem lances assim que é o clima da música e eu penso, pá, essa aí não dá para escapar. Mas, ó, a Aline tá comentando ali que, inclusive, o filme é muito bom. Realmente, jogador número um é uma grata surpresa, cara, do cinema. Massa, vou anotar aqui depois para que eu não conhecesse. Vou dar uma pesquisada nele também. Vale a pena, vale a É, pena. legal. Essa. Estamos quase chegando aí, daqui a pouco a gente se encaminha para o finaleiro. Aí, se alguém tiver aí envergonhado, quiser perguntar alguma coisa, agora é a hora. Estamos se encaminhando para o final da live aí. Tu achas que a pandemia é inevitável a gente citar, né? A gente falou nas outras lives, já um monte de gente sempre acaba falando, citando aí no meio, é um assunto um pouco saturado já, mas sempre acaba caindo na roda, né? Mas tu, né, como tá no meio aí da comunicação, tu achas que essa estrutura que o pessoal tá fazendo, né, lives aí, lives diárias, semanais, é uma tendência ou tu acha que depois que acabar isso aí tudo, o pessoal volta ao normal, para de fazer? Olha, tu sabe que pra mim o Covid-19, né, a pandemia aconteceu e pra mim ela não é à toa falada por todos do meio da música. Pra mim não, porque ela realmente está ensinando. Ela realmente está mudando o cenário da música. Isso é inevitável, cara. Ela tá, sabe, eu vejo isso pelo meio da comunicação dos artistas. Tem muito artista que era desligado, que não sabia fazer essas coisas e hoje eu vejo eles olhando o canal do YouTube, aprendendo a fazer live. Ou seja, para mim o Covid ele deu essa parada e trouxe muito aprendizado para o cenário musical, que é essa questão da live, o pessoal olhar, por exemplo, o aplicativo do PicPay e aprender que digitalmente falando dá para cobrar ingresso, né? E aí você muda toda uma situação, todo um cenário de show. Tem muita banda, cara, que tá fazendo show em live e tá fazendo suas doações. Mas daqui a pouco eles podem fazer um show na live com um conteúdo específico, por exemplo, o lançamento de um CD, e eles podem cobrar os 10 mangos da venda de um CD, eles podem cobrar ali na live, cobrar como apoio dos fãs, né? Hoje a gente tem a vaquinha, tu vai lá, produz o CD, tudo tem o apoio, né? Mas esse momento do Covid realmente ele trouxe um aprendizado e para ficar. E não é à toa, porque todos os músicos falam, né? Que nem tu disse. Todo mundo cita no meio da conversa o Covid. É porque ele realmente faz o músico parar para pensar e, puta merda, o que eu faço agora? E aí aparece banda com assessoria de comunicação, procurando seus amigos da imprensa, olhando o vídeo no YouTube para aprender a fazer uma live, estudam mais questões de canal de áudio, captação, inclusive, para poder fazer e apresentar um som legal. Tem banda aí que está apresentando DVD, já que não aprendeu a fazer a live, pelo menos sabe fazer a transmissão e põe um DVD a rodar. Enfim, está valorizando e muito esse momento de aprendizado e as bandas estão se virando no 30 para não ficar para trás. Ela reinventou, né, a forma de se comunicar com o público. O Michael fez uma pergunta aí, mas eu acho que ela tá meio no que falou ali, né, que é falar da importância das lives nessa pandemia. Basicamente é isso. Não sei se tens algum complemento aí para.
O para poder. o complemento é que essas lives elas trouxeram, querendo ou não, o artista para mais perto do fã, né? Ela começa a mostrar outros lados. Por exemplo, você tem a live da Vera Louca, que é uma live que eu vejo direto. O Fabrício Beck, que é o vocalista, ele pega e faz a live lendo os comentários. E nessas leituras de comentários, ele lê muito comentário dos amigos. E aí você começa a descobrir muito mais histórias da Vera Louca. Para você que já é um fã Uhum. da banda, para você aquilo é o ápice, né, cara? Você vai entender muito mais de onde vieram outras músicas da banda. Sabe? Coisa de backstage que você nunca pensou na vida e vai ter aquela experiência com o músico. O músico tá pertinho de ti, tá lendo, tá te mandando um abraço, tá aí, ó, eu tô sabendo que você tá aí. Não tá naquela plateia lotada lá que você não identifica ninguém e só faz o ola chamando todo mundo no geral, entendeu? Ali É, acontece essa proximidade. E tem muita uma coisa. banda que está se adaptando também a isso, né? Aprendendo a lidar com o aplicativo, né? Os aplicativos que combinam as musicalidades. Tem sido muito legal. Não, bem por aí mesmo. É coisa que não apareceria numa entrevista, mesmo que numa entrevista mais intimista, assim, tem coisa que só, que a gente falou, no comentário do amigo que foi lá e zoou o cara, não tem? Zoou no bom sentido, né? Claro. Foi de um lado, pelo menos alguma coisa de bom a gente consegue tirar disso aí, né? Bom, a gente está se aproximando aqui do final aí da nossa live, então. Só vou dar dois recadinhos rapidinhos aqui antes da gente se despedir, então. Só quero lembrar que amanhã, às 8 horas, a gente tem aí a live com o Marcos D'Angelo, então, aí do Claustrofobia, falando um pouquinho também das histórias aí, contando, respondendo as perguntas da galera. E na sexta-feira com o Wesley, da Nervo Chaos, né? Então, 8 horas também. Fiquem ligados aí. E o Windows, Claustrofobia e nervoqueios, né, cara? Ixi, porra, só tijolada. presença aí, né? Só pedrada na orelha, né? E agradeço aí pela participação, por ter cedido esse tempo aí, né? Passado esse tempinho batendo um papo aí. Quiser fazer as considerações finais aí, dar um abraço pra galera, fica à vontade. Com certeza, cara. Mandar um abraço aí para todo mundo que está na escuta. Tem um pessoal entrando agora na reta final, mas fica o meu salve aí para todos conhecerem, né? O metal etílico. O metal etílico anda junto com o subsolo, junto e misturado, né? No bom sentido. O Uhum. Maicon aí sabe. Sempre vou estar presente aí no Subsolo também, trocando ideia. Hoje o Subsolo tem um podcast que eu comando e, cara, conto sempre com a audiência da galera para nós brincar e se divertir, né, cara? E hoje, isso aí eu fico muito feliz com a situação que a gente vive da tecnologia, fazer essas lives, porque antigamente, para você fazer rádio ou outros meios, era um lance só pirata, né, cara? A pirataria era o que trazia aquela contracultura. Eu vejo que se hoje mantivesse sem web rádio, sem a tecnologia, nós não teríamos tantos programas de rock, nós não teríamos tantas situações que abordassem as bandas independentes. Eu digo, você que é independente, você que tem banda, aproveita as web rádios, aproveita o locutor ali, o comunicador que está montando a playlist, porque antigamente, cara, era rádio pirata, era a polícia dando batida e a gente não tinha todo esse aproveitamento que a gente tem hoje da tecnologia. O mesmo exemplo é para o subsolo. Se não fosse o digital, nós estaríamos aí batalhando mês a mês para poder fazer uma edição física ou sei lá, né? Então, aproveitem, degustem e olha, a banda que não apoia a imprensa tá morta. Sabe as palavras com belo final. Então tá, é isso aí, Wendel. Um abração, obrigado aí pela presença. Obrigado aí a Buenas, galera que participou também. Uma hora a gente toma um mate aí, vamos aí para tomar um mate, comer uma costela, fogo de chão. Ó, o com Denilson aí, ó, certeza. na finaleira, Denilson do Otacílio, entrando no final. Olha Pô, aí. Denilson, abração aí, estamos Baita finalizando a festival. live. Baita festival foi esse ano, tô todo ano lá, o Denilson não aguenta mais ver minha cara, na verdade. Abração. Pena que tá acabando, vai acabar aí, sei lá, alguns segundos. Então, abração para quem fica aí e até a próxima, beleza, pessoal? Valeu aí.